Grande nação do Bichark, sejam bem-vindos ao nosso quinto vídeo da nossa quinta aula de Smart Money. Pela quinta vez você me aguenta aqui mais uma vez. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas querendo aprender mais sobre Order Flow, eu vou dizer, você caiu no lugar certo, tá? E se você já é craque de Smart Money e precisava melhorar esse conceito, aqui é o lugar. Agora, se você já tenta operar Smart Money, viu um monte de conteúdo, o negócio não anda, o negócio não vai, por conta desse bando de gente que vem falando de Smart Money sem saber e colocando o trade pronto na tela e não te explicando nada que realmente funcione e que depois você paga a mentoria e o negócio continua não funcionando, em revolta a isso eu tô com um curso de Smart Money aqui no YouTube de graça desde a aula 1, cujo vídeo está aqui. Tá? Então se você quiser voltar direto para a aula 1, depois nos cardzinhos você vai dar 1 para 2, dar 2 para 3, dar 3 para 4, dar 4 para 5, onde você está agora. Inclusive se a 6 já estiver pronta, no final do vídeo vai ter o card para você voltar para a aula 1 e pegar desde o começo, ou então para você pular já para a aula 5, caso ela não esteja disponível. Se no final não tiver aula 5, é porque ainda não tem mesmo. Aí você segue o canal, você ativa as notificações, porque tem muita coisa para vir ainda. E eu vou falar uma coisa para você, eu conto muito com a sua participação, que você divulgue esse vídeo, que você goste dele, curta, compartilhe, porque tá aqui de graça, gente. É um curso aqui que era para custar 3, 4, 5 mil, perto das porcarias que tem por aí, né? Barato ainda, tá certo? Só que se você participar, gente, tá ajudando o canal a crescer, ele vai ficar de graça aqui para sempre. Se eu ver que o pessoal vem aqui, ó, pega o conteúdo e sai fora, não se inscreve no canal nem nada, aí eu vou tirar essa porcaria e vou vender aí, tá certo? Vou fazer igual todo mundo vende, só que eu vou fazer uma venda de verdade de muito valor. Então ajude o canal a crescer, que isso aqui vai ficar de graça o resto da vida. Pessoal, Order Flow, o assunto é Order Flow, deixa eu escrever aqui o termo aqui, ó, Order. Opa, assim tá feio, mas escrever maiúsculo, né? Order. Se você tá chegando agora, você vai me achar meio doido, porque eu não faço edição mesmo, o negócio é visceral, vai saindo. Quem faz muita edição de vida porque fala muita porcaria, precisa cortar as porcarias no meio, ficar com vergonha, medo, preguiça de fazer tudo de novo, né? Aqui não, aqui é papo, tá? Pessoal, tô partindo do princípio que você já assistiu desde a aula 1, tá? Então vamos lembrar de algumas coisas. Primeiro eu tenho aqui uma estrutura bullish, vamos partir do princípio que isso aqui é um topo, tá certo? Aí a partir do momento que eu tenho um topo aqui, legalzinho, ó, eu tenho aqui um treco que a gente vai chamar de quebra de estrutura do mercado, tá? Então break of structure aqui no H1, peguei o símbolo do H1 aqui aleatório. Depois o mercado foi lá para cima, né? Fez um inducement aqui, caçou o inducement, confirmou isso como topo e depois plotou aqui a quebra de estrutura de mercado. Beleza? Legal não? Neste caso aqui, houve uma internal liquidity, depois houve um outro candidato a inducement que poderia ter se tornado um internal liquidity, porém o preço veio, caçou o internal liquidity, transformando ele em um inducement, marcando esse fundo aqui. Perdão, marcando o topo lá, olha só, baguncei tudo, marcando o topo lá. Uma vez que esse topo está marcado, a hora que o preço rompe aqui, a gente tem uma nova estrutura de mercado. Gente, é normal, atrapalhar, faz parte, né? Tá certo? Belezinha? Agora aqui eu tenho uma estrutura bearish. Aqui eu coloquei choque, não. Aqui é quebra de estrutura de mercado. Filho. Não estou falando de choque aqui ainda não. Beleza? Aqui eu tenho uma estrutura bearish. Então assumindo que esse aqui seria um fundo, tá certo? Assumindo que esse seria um fundo, partindo do princípio que esse seria um fundo, a hora que o preço vem aqui, ele rompe o fundo, ocasionando a famosa quebra de estrutura de mercado, tá? Aí o preço veio, fez um internal liquidity aqui, tá certo? Aí voltou, fez outro internal liquidity aqui, do nada ele rompeu tudo, confirmando isso como inducement, deixando isso como internal liquidity, confirmando este fundo, tá? E a partir do momento que esse fundo foi rompido, a gente tem a quebra de estrutura de mercado, tá? Uma breve revisãozinha aí. Aí o preço foi, fez o internal liquidity, a hora que o preço voltou, confirmou o inducement, e uma vez que ele confirmou o inducement, ele confirmou esse fundo também, rompeu, eu tenho uma nova quebra de estrutura de mercado aqui, tá certo? Belezinha? Sacou? Isso aí você já sabe, eu não vou desenhar os inducements aqui, não vou desenhar os internal liquidities aqui também não, porque você já sabe disso, volta lá no vídeo, vê de novo, tá tudo certo. Porque é importante aqui, o que é o order flow, gente? O order flow é a primeira região de entrada de Smart Money, seja para compra ou seja para venda, tá? Nós não vamos falar hoje só sobre entrada. Mais para frente, depois que todo o nosso armamento estiver disponível,
nós vamos falar das entradas. Então o importante do vídeo hoje é você identificar o que é o tal do order flow. Tá? E o order flow, vamos separar primeiro tendência bullish. Né? Tendência bullish, o preço está subindo, certo? E ele faz correções. Eles têm momentos de venda, ou selling momentos. Tá? Beleza? O order flow, presta atenção no conceito, é o último momento de venda antes da quebra de estrutura de mercado. Repetindo, o order flow em uma tendência bullish é o último momento de venda antes da quebra de estrutura de mercado. Exemplos didáticos na tela, vamos procurar isso aí. Ó. Esse aqui ó, foi o último movimento de venda. Ah, mas não tem indústria. Cara, é didático. É didático. Esse foi o último movimento de venda antes da quebra de estrutura de mercado. Então aqui, olha, tudo isso aqui é o que nós chamamos de order flow. Order flow, cadê aqui, ó? Order flow. Isso é um order flow. Legal? Mas e o order block? Não estamos falando de order block, é order flow. Tá? Pegando o próximo exemplo para complicar um pouquinho mais, isso aqui não é order flow. Porque esse aqui não é o último momento de venda. Tá? Esse trecho que vai daqui até aqui. O último momento de venda é este aqui. Ó. Então, este é o order flow. Legal ou não? Bacana? Mesma coisa aqui. Ó. Qual que é o último momento de venda aqui? Ó? Este aqui é o último momento de venda. Então, este é um order flow. A expectativa, a grande expectativa é que a gente veja uma reversão do preço dentro do order flow. A teoria por trás disso aqui, gente, é o seguinte. Quantas e quantas vezes você não viu um topo ser rompido, o preço voltar para baixo desse topo e você apostar em algum momento aqui que o negócio vai romper para baixo? Tudo indica que ele rompe para baixo. A tendência, do jeito que você sabia analisar, não agora, virou. Tá tudo mostrando que vai. Você espera que o treco venha pelo menos até o fundo anterior e de preferência perca-o. E a coisa reverte com toda a força do mundo e acaba com a sua banca, principalmente se você não usa stop loss e tenta segurar a porcaria da posição. Tá? Pessoal, você tem que partir do princípio que essa arquitetura de preço ela já foi projetada por algum engenheiro ou grupo de engenheiros dos market makers. Você tem que sacar que a quantidade de internal liquidities e o famoso inducement, eles estão sendo planejados com o objetivo de buscar a maior liquidez possível para que o preço continue a tendência. Às vezes um tombinho é suficiente, às vezes precisa de 2 tombinhos, às vezes precisa de 10 tombinhos. Mas o order flow é o último tombinho, tá? Qual que é a única coisa que não pode acontecer? Se eventualmente o preço vier aqui para baixo e fechar abaixo do último fundo, você já sabe do que se trata, né? Se o preço ele fecha, se o candle fecha abaixo do pavio do último fundo, aí a gente vai ter o treco chamado de change of character, e aí a gente pode esperar que o preço desabe, até vir um pouco mais em cima para iludir você, e depois o treco desabe. Enquanto eu tenho apenas pavios abaixo do meu fundo anterior, tá tranquilo. Mas na hora que eu tiver um fechamento do fundo anterior, essa estrutura toda vai para o vinagre e a gente espera uma virada de tendência no caso de bullish para bearish, ok? Então esses caras aqui, ó, são os tais dos order flows, são os últimos selling momentums antes da quebra de estrutura de mercado, tá ok? Se a gente olhar na tendência bearish, se a tendência é bearish, se a tendência está caindo, então não me interessa o selling momentum, o que interessa é o buying momentum, tá ok? Então o order flow numa tendência de queda, tá? Opa, não, aqui eu só quero ele vermelho.
O order flow numa tendência de queda é o último buying momentum, tá? Então, neste caso aqui, ó, o último buying momentum começou daqui e foi até lá em cima. E, obviamente, gente, você não vai tentar nunca na sua vida de trader e smart money, se você usar outra técnica, já tô falando de smart money, mas o price action, mais a média de 8, mas o RSI sobrevendido, dane-se tudo isso, dane-se. E assim, dane-se com um D bem maiúsculo. Tudo que você, veja bem, vamos lá, você pode combinar isso com outras técnicas, pode, mas o operador raiz de smart money, ele vai mandar 100% das outras técnicas caçar coquinho. 100%. Mas a Fibonacci, mais o RSI, mais a VWAP, mais o volume, mais o WWV, mais o estoque. Não interessa. O trader Smart Money raiz só opera isso. E ele opera isso tão bem que ele não precisa de mais nenhum outro contexto para poder operar. Isso é fato. Tá? Fato que eu venho comprovando através do desenho em que eu tenho feito nas lives aqui, né, mais ou menos na data que esse curso vem acontecendo, os trades que a gente vem montando aqui em dólar, AUD dólar, tá? Então tem muito trade que já aconteceu, tem muito trade rolando, tá certo? E aqui, gente, olha, muitas vezes eu não uso nem volume, aqui tá em volume, eu não preciso nem de volume, tá? Porque eu estava analisando outras coisas, até sem volume, sem candle collar, sem nada, tá? Tudo isso aqui foi traçado à mão. Tudo isso foi traçado à mão, não tem indicador. E, gente, olha, eu vou falar uma coisa. Fujam dos indicadores de Smart Money. Mas é uma referência para quem está começando. É uma referência para quem está começando. Mas, se você usa ele, usa lá. Mas separa um ativo, separa alguma coisa para analisar aqui e não usa ele. Nem para confirmar, nem para desconfirmar, nem para validar, nem para porcaria nenhuma. Faz. Você tem resultado com o indicador de Smart Money? Eu já tive também. Não é ruim, tá? Fica com ele lá no teu dia a dia. No exercício das aulas aqui, você não vai usar nada. Nada. Só papel e caneta. Tá certo? Pegando aqui, olha, seguindo, olha, eu tenho aqui um buy momentum, né? Então tenho aqui uma internal liquidity, tenho aqui o outro buy momentum, né? E aí o preço veio, caçou o internal liquidity, transformou ele em inducement e eu tenho aqui, ó, este buy momentum como o mais importante aqui, ó. Tenho outra order flow aqui, tá? Nossa, Augusto, mas teu desenho está muito perfeito, porque todas as entradas estão dando 100% aí no order flow. É claro, isso é um exemplo didático, tá certo? E aqui, ó, também tenho o último buy momento, depois de gerar alguns inducements, o internal liquidity, virou inducement, e aí depois eu tenho o order flow aqui, tá? Então essa, gente, é uma das entradas do Smart Money, tá certo? Que é o tal do order flow. Você vai fazer, e a gente já vai para o gráfico agora, a gente vai praticar esse conceito aqui, caçando alguns order flows, e eu vou recomendar que você faça esse exercício. Esse exercício, ele é um pouco mais complicado do que da última aula, que é a aula do Fair Value Gap, tá? Aqui, você vai ter que traçar os topos e fundos, vai precisar traçar as estruturas, vai precisar traçar internal liquidity, inducement, e aí você finalmente vai conseguir localizar os order flows. Você pode localizar Fair Value Gap em tudo quanto é lugar, mas o order flow você só localiza, tá? Se a estrutura estiver traçada e bem traçada, senão você vai colocar um monte de coisa aí que não vai dar certo. Obviamente eu vou fazer rapidinho aqui no gráfico para te mostrar a pegada aí, mas no teu gráfico, na tua lição de casa, eu quero ele muito bem traçado, tá certo? Uma outra coisa, se você puder, gente, não vai começar a traçar isso aqui em Flock, em Baby Doge, em Squid Game Token. Evitem esses ativos demoníacos. Dá para traçar lá? Dá. Funciona? Funciona. Só que é muito mais difícil. Você vai ter muito mais trabalho e o objetivo aqui não é você operar, mas você traçar e fixar o conceito. Se possível, gente, use os pares de Forex, tá? Use os pares de Forex. Os pares de Forex são os mais fáceis para você aprender Smart Money. Legal ou não?
tá? Se eventualmente você quiser operar Forex, aí eu tenho que te dar uma puta dica, né? Que é onde eu opero o Forex hoje, é na BingX. Não porque eu tô comprado com ela, não porque eu acho ela linda, maravilhosa, mas eu acho muito bom pelo seguinte. Você que é de cripto, você pode transferir os USDTs para cá e você opera não somente Forex, mas você opera ações, Forex, índices, commodities e por aí vai, além dos pares regulares de cripto. Agora, se você, gente, porque isso aqui funciona em cripto, funciona em ouro, funciona em óleo, funciona em ações, funciona em Bovespa, funciona em tudo. Tudo que tem um gráfico, que tem um certo volume, uma certa liquidez, funciona. Tá? Se você chegou atrás desse vídeo, pode ficar tranquilo, pode meter no par aí que você gosta. Agora, você está marcando toca mesmo em estar operando aí na XM, na Toro, na Rantec, nesses negócios todos. Porque se você opera na BingX, Augusto, eu não sei nada de cripto. Cara, eu vou te dar 2 motivos para você poder largar essa Toro que você usa e usar isso aqui. E digo mais, hein? Amanhã a BingX pode não ficar boa. Segue o canal porque eu tô sempre em busca da próxima melhor corretora. Mas eu já te falo que eu tô a BingX, ó. Tempão, tá? Primeiro, alavancagem regulável por operação. Olha isso aqui, ó. Cada operação sua, viu, ô senhor que opera na Toro, senhora que opera na Rantec, com a banca inteira alavancada sem opção de mudar. Olha aqui, ó. Cada operação, você pode ter 10 operações em AUD de dólar, uma com 1 vez, uma com 5 vezes, uma com 8 vezes, uma com 50 vezes, uma com 150 vezes, uma com 200 vezes. E totalmente independentes. Segundo, cada operação você pode abrir a partir de 2 dólares. 2 dólares. Você não paga weekend tax. Se você manter o seu trade aberto ao longo do final de semana, você não paga taxa extra. E para você que é de cripto, para você que é de forex, para você que é de commodity, para você que é de ação, para você que é de índice, se você usa essa conta sem que ela esteja verificada, ninguém sabe que essa conta é sua, a BingX permite isso. E aí você vai manter o patrão longe, os olhos do patrão longe dos seus lucros, sem pagar IOF, sem pagar imposto de renda, somente quando você realizar isso lá na frente, quando você quiser realizar. Diferente da Toro, né? Diferente da Rantec, você, pum, IOF, pum, imposto de renda, pum, IOF, imposto de renda, IOF, imposto de renda, pá, 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 pá. Quando você viu, seu dinheiro foi. Voltando para cá que eu não vou perder tempo com isso. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Você ainda ganha 20% de desconto, porque o que eles pagariam de comissão para mim por divulgar a BingX, eu não quero comissão, porque eu não estou divulgando porque eles estão me pedindo, mas eu estou divulgando porque é bom. Aí eu reverto 100% disso que eu receberia de comissão para você. Então você ainda opera isso aqui, gente, com uma taxa absurda, doentemente baixa. Doentemente baixa. Tá certo? Pessoal, vamos pro gráfico dar um bizu aqui, tá? Vamos para a prática. Ó, o que a gente tem aqui, ó? Aparentemente, eu tenho uma tendência de queda aqui, certo? Uma tendência de queda. Parece que o treco reverteu aqui, mas eu vou fazer uma análise, eu vou pegar um ponto, vou fazer um assumption, vou partir do princípio que aqui, ó, houve uma quebra de estrutura de mercado, tá certo? Estou pegando aqui aleatório, tá, gente? Nem sei o que é isso. É outdoor, tá? Uma quebra de estrutura de mercado, não. Vou partir do princípio que aqui houve um choque. Lembra que você começa o gráfico, gente, meio que fazendo um assumption aí. Quanto maior for a sua experiência, melhor vai ser o seu assumption. Então eu acreditava que isso era um topo, isso aqui é um fundo, tá certo? Então olha o que aconteceu aqui, tá? Você vai ter que observar esse treco aqui com carinho, tá? Qual que é o último, numa tendência de alta, qual que é o último selling momentum? Não é o maior, não é o maior, é o último selling momentum. Eu já tô vendo aqui, ó, que eu tive aqui, ó, certo? Um pullback com caça de liquidez aqui embaixo, certo? Sim ou não? Belezinha? Dá para enxergar aqui, ó? Então isso aqui é um topo. Então meu topo tá aqui. Belezinha ou não? Qual que é meu último selling momentum? Meu último selling momentum está aqui, ó. Fácil. Não é o último pullback válido. Não é o último inducement. Não é o último internal liquidity. É o último selling momentum.
Último selling momento. Erroneamente, você poderia traçar isso aqui, ó. Você vai ver que não vai ficar tão ruim. Vão acontecer esses erros. É normal. Tá no preço do ingresso. Com o tempo seu olho vai ficar bom. Por isso que não é para operar ainda. Por isso que não é para operar ainda. Legal ou não? Aí onde é que eu tive um pullback válido? Parece, deixa eu ver aqui, ó. Parece que eu tive um último pullback válido aqui, ó. Certo? Se esse realmente foi o último pullback válido, depois eu tive a caça do inducement. Se eu tive aqui, ó, porque aqui eu não tive, né? Então eu posso marcar isso como topo, aqui seria a quebra de estrutura de mercado. Legal? Qual que foi o meu último selling momento? Ah, já sei, Augusto, foi aqui, ó. Não. Porque isso aconteceu depois da quebra de estrutura de mercado. E não é depois da quebra de estrutura de mercado. É antes da quebra de estrutura de mercado. Tá certo? E se você olhar, você, novinho, lobinho, você eventualmente pode traçar essa região aqui, ó, que até formou um round bottom aqui, ó. Eu já estou um pouquinho mais treinado, eu já sei que o último selling momentum é aqui. E você vai ver o que acontece depois, ó. Bonito, né? Bonito, né? Bonitinho. Não é legal? Agora vamos procurar aqui ó, aqui é um pullback válido, mas parece que o preço não voltou. Aqui é um pullback válido, mas parece que o preço não voltou. Tararã, aqui não é. Aqui não é, aqui não é. Opa, parece que o preço voltou aqui, ó. Pullback válido, o preço voltou aqui. Se esse daqui é um pullback válido, então eu tenho aqui um topo. Se eu tenho um topo, o choque deveria acontecer aqui em cima. Legal? Qual que é o último selling momento antes... Choque não, BOS, desculpa. Tô trocando. Eu sempre troco alguma coisa. O BOS foi aqui. Qual foi o último selling momentum antes do BOS? Esse está bem fácil, né? O último selling momentum foi aqui. Este daqui é o fundo. E aqui eu tive um choque. Opa. Parecia tão fácil lá no desenho que você mostrou, Augusto. Agora aqui tá ficando meio complicado esse negócio, tá? Ô, Augusto, você tá me dizendo o seguinte, que nesse movimento todo a bagaceira é: eu não usei isso porque o preço não veio para cá, eu fiz um baita de um trade aqui, tá certo? E aqui eu tomei stop loss? Não, porque não estamos falando de entrada. Então não é possível afirmar aqui que você tomou um stop loss. Porque você vai... Não é só tocar no order flow. Porque tem muito sem vergonha. Sem vergonha. Ai, a hora que o preço toca no order block, a hora que o preço toca no order flow, aí você vai abrir o trade. E isso só funciona nos gráficos prontos que ele coloca para você. A hora que você vai pra luta, velho, stop de um lado, stop do outro. Aí você vai falar pra ele, não, sabe o que é? Veja bem, é que aqui teve Marte com Saturno, com Júpiter. Aí ele traz um outro conceito que ele não ensinou pra você, que ele apenas usa pra justificar o que aconteceu, pra poder te enganar. Tá? Aqui você vai aprender a fazer entrada, mas tudo no tempo certo. Segura o tchan aí, tá? Então aqui eu tive um choque. Quando eu tenho um choque, eu procuro lá uma caça de liquidez. Tive aqui, olha, um pullback de alta, uma caça de liquidez, uma volta do inducement. Confirmo isso aqui como fundo. Tá certo? Não confirmei isso aqui como fundo, não. Beleza? Qual que foi o último buy momentum? Porque agora eu tive o choque. É queda. Então eu tenho que procurar o último buy momentum. Ele está aqui, ó. Order flow 1H. Pessoal, eu escolhi esse momento do gráfico de propósito. O dia a dia é mais fácil, tá? Eu tô fazendo isso aqui para te ferrar mesmo, tá? Então aqui eu tive um BOS. Tá? A partir do momento que eu tenho um BOS aqui, tá? Você vai ter aqui em cima o topo e ver se acontece aqui. Beleza? Eu tenho aqui a confirmação, bonitinho.
ver o que acontece aí com o topo, né? BOS, o topo está aqui e agora eu tenho choque. Choque, 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 choque. Fechou ou não? Beleza? Antes de acontecer o choque, eu tive inducement aqui. Tive inducement ou não tive? Olha o inducement aqui, ó. Olha o inducement aqui, ó. Tá certo? E depois eu tive a volta da pegada do inducement. Só que já me indicava que o treco ia azedar. Mas não tem problema. É assim mesmo. Aqui é vida real. Aqui é visceral. Aqui é visceral. Tá? Beleza? Então aqui eu teria choque. Aí eu tenho que... Bom, como aqui eu tive o choque, né? Aqui eu tive o choque de fato. Alguns que você teve o choque, porque você teve a quebra de estrutura de mercado, tive a confirmação de topo, o topo voltou, rompeu o topo, tem um choque. Então agora minha tendência é de alta. Se romper aqui embaixo, a tendência é de baixa. Se romper lá em cima, agora eu vou ter que procurar o quê? Se a tendência virou para alta, eu tenho que achar a caça de liquidez no fundo. E aparentemente, ó, aqui eu não tenho, porque não ganhou tendência de alta depois, né? Aqui não ganhou tendência de alta, aqui ganhou. Então eu tenho aqui, ó, todo o movimento de correção, e aqui quando o bagulho ganhou alta, eu tenho aqui, ó, a caça de liquidez. Então aqui fica o meu topo, vai até ficar aqui, ó. Meu topo está aqui, ou seja, se o preço passar daqui, ele ele é BOS, belezinha? E agora eu vou procurar aqui o meu último selling momentum. Meu último selling momentum está muito fácil. Meu último selling momentum foi aqui. Aqui está o meu order flow. Belezinha? Aí o preço arrebentou. Aqui eu não tive caça de liquidez. Aqui eu não tive caça de liquidez. Tá vendo? Eu fui ter caça de liquidez aqui, ó. Certo? Fui ter caça de liquidez aqui. Agreed? Se eu fui ter caça de liquidez, então eu confirmo esse topo. Tá? Se eu confirmo este topo aqui, belezinha? Significa que este aqui é o meu fundo. Se vier alguma coisa aqui para baixo é choque. Aqui é BMS. Legal? Qual que é o meu último selling momentum? Olha o meu último selling momentum aqui, ó. Ops. Apertei o botão errado. Então, esse... Aí, aperta o botão direito. Esse aqui é o meu order flow. Beleza? Aí aqui, ó, eu tenho a caça de liquidez no pullback. Tendência de alta, procuro na caça de liquidez embaixo. Então essa daqui é a minha região de inducement. Parece que o preço voltou no inducement. Então eu tenho aqui o meu topo. Beleza? Se esse aqui é o meu topo, qual que é o meu último selling momentum? Qual que é o meu último selling momentum antes do BOS? Tá aqui, ó. Agora eu vou te contar uma coisa para terminar o vídeo de hoje, tá? Que não deu trade. Pena. Só que é provável que você que já estudou Smart Money, você estava esperando aqui, ó. Sabe por quê? Porque aqui tem um order block. Ops, peguei errado. Você que estudou um monte, você que foi o grande caçador de order block, aqui tem um order block. Opa, eu coloquei order flow, não é order flow. Coloca bonito, order block aqui, ó, tem até cor diferente para ficar chique. Esse aqui é o order flow. Tá? Aqui é order flow. A entrada aconteceu aqui, gente. E você estava esperando o preço vir aqui ou o preço vir até aqui embaixo. Que dó, né? Por um outro lado, você viu o order flow aqui, ou pior, gente. Ou o que é pior. Você que já sabe alguma coisa, você pegou, gente, você entrou aqui, ó. Porque esse aqui era o order block. Esse aqui é o order block. Você entrou cegão. Você entrou com toda a força do mundo. E aí você levou um fumo. Tá? Então é isso que
Mais para frente, a gente vai aprender a identificar corretamente a entrada, tá? Ou identificar corretamente quando entrar, os 3 tipos de entradas, as zonas de entradas e as de alta probabilidade, média e baixa probabilidade, tá? Então garra no vídeo aqui no finalzinho agora vai ter o link para o vídeo 1, e se já existir o próximo vídeo também tem o link para ele, tá? E lembrando que isso aqui vai continuar gratuito, mas para isso eu preciso que você me ajude. Ajude compartilhando esse conteúdo, ajude compartilhando o canal, siga o canal. Pô, Augusto, eu quero te ajudar mais ainda, porque isso aqui é muito bom. Vira membro do canal, tem minha carteira aqui na descrição do vídeo, faz uma doação. Ah, Augusto, eu queria tanto te ajudar muito, mas não sei, não tenho dinheiro para te ajudar. Não quero o seu dinheiro, quero que você curta, que você compartilhe e tal. Você quer dar algo a mais? Vem aqui, usa o Brave, clica aqui no triângulozinho e doe os seus bytes pro canal, que já vai ser de bom tamanho. Entra lá no Discord, compartilha tuas dúvidas, tuas análises, tá ok? Forte abraço pra você. Ó, e ajuda mesmo, hein? Porque senão eu vou botar esse negócio pago aqui, depois você nunca mais vai ver nada parecido no YouTube. Talvez até veja de um outro que vai tentar copiar isso aqui, mas não vai sair igual. Não vai sair. Sabe por que não vai? Eu vou te contar. Porque se o cara fizer esse curso do começo ao fim bem feito, ele vai ter uma assertividade tão grande nos trades dele que ele não vai perder tempo querendo editar e vender isso aqui. Se o cara pegar isso aqui, editar e vender, é porque ele não estudou, é porque ele não praticou, ele não foi capaz de absorver e ele está tentando pegar e ganhar alguma grana com o conteúdo dos outros. Forte abraço para vocês, excelentes trades aí e até a próxima aula.